Olá pessoal, tudo bom? Nesta aula vamos ver tabelas. Já vimos formatação de imagens, textos, mas isso precisa ficar organizado, precisa criar uma harmonia dentro da página. E para organizar isso, utilizamos tabelas. E para criar tabelas, usa-se a tag table. Na tag table, podemos alinhar a tabela, criar borda na tabela, definir tamanho dessa tabela. Então, vamos criar a nossa primeira tabela. Vamos criar, então, a nossa primeira tabela. Vamos copiar a página anterior que havíamos criado. Vamos editar com bloco de notas. Vamos apagar os links que havíamos criado anteriormente e vamos começar a nossa tabela. A tag utilizada para criar tabela é table, como havia dito. Abri a tabela, a tag table, e já vou finalizar a tag table. Vou começar a criar a primeira célula, o primeiro quadrado da tabela. Então, eu vou colocar para criar célula TD. Vou colocar qualquer texto. Iniciei a célula da tabela e finalizei a célula. Vamos salvar e ver o resultado. Só o texto, não aparece nenhuma tabela. Por quê? Primeiro eu preciso definir uma borda para essa tabela. Vamos definir então a largura da borda. Aqui eu vou definir a dimensão da borda como 1. Então vamos ver o resultado. Vamos salvar. E esse é o texto. Então podemos ver a borda agora da célula que havíamos criado. Vou criar mais uma célula agora. E vamos ver o resultado agora dessa segunda célula que criamos. Então, a segunda célula. Agora, eu vou criar mais uma célula, mas essa nova célula, eu quero que ela fique aqui abaixo. Fique aqui, abaixo dessas duas células que havíamos criado anteriormente. Então, criei essa nova célula. Vou salvar. Ele não apareceu aqui embaixo, e sim em uma linha só. Como que eu vou fazer para ele aparecer aqui embaixo? Então, eu vou criar uma linha aqui e aqui outra linha. Como que faz para dividir essas células em linhas? Então, usa-se a tag TR. Então, criei a primeiro TR. E já em seguida vou fechar. Aqui, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar uma nova linha. E vou finalizar essa linha.
Então aqui eu criei duas linhas. Tenho o primeiro TR, que inicia a primeira linha, e o TR, que finaliza a linha. Posteriormente tenho novamente um TR iniciando a linha e finalizando a linha. Agora vamos ver o resultado. Podemos ver que ele dividiu em duas linhas. Temos a primeira linha com as duas células e a segunda linha só com uma célula, na qual tem escrito texto. E um espaço vácuo. Vamos criar agora uma nova célula para ocupar esse espaço vácuo. Aqui eu criei então uma nova célula e coloquei o conteúdo mais texto. Vamos ver? Então agora ele ocupou o espaço. Então aqui já organizamos um pouco o texto que está aqui. Mas eu quero colocar uma imagem, onde agora está escrito imagem. Eu não quero que só fique escrito, e sim a real imagem esteja ali. Como que eu vou fazer? Lembra como que usava-se a tag? Qual tag usava para colocar imagem? Usava a tag img, que refere-se à imagem, src para indicar o caminho. Lembra que a imagem está dentro de uma pasta com o nome imagem, e aqui a imagem que é real. Vou copiar o nome dela. Então aqui imagem barra o nome da imagem e a extensão dela. Então, pasta imagem, o nome da figura, que é imagem underline fundo, extensão JPG. Como ela é uma imagem muito grande, eu vou dimensionar ela, vou definir largura e altura. Então, vou definir a largura como 250 e a altura igual a 200. Vamos ver como ficou agora. Está aqui a imagem como altura 200 e comprimento 250. Podemos ver aqui que, como a gente não definiu o tamanho das células, elas vão ficar do tamanho do seu conteúdo aqui. Ele ficou, primeira célula ficou comprida, ou ficou com a extensão do tamanho do texto. A segunda célula ficou com a extensão da imagem. E assim as outras duas células abaixo, elas ficaram com a altura somente de uma linha, porque o texto só ocupa uma linha. Vamos alinhar agora essa tabela no centro da página. Qual que usa a tag para alinhar a tabela? Então eu vou colocar aqui no table. Vocês já viram esse atributo já. Então, para alinhar no centro, então só align center. E a tabela fica centralizada na página. E nos slides tem uma sequência de exercícios sobre esse assunto para vocês praticarem e criarem mais habilidades sobre esse conteúdo. Até a próxima!